Nós só usamos 10% do nosso cérebro. Isso é mesmo verdade? Olá, eu sou o professor Paulo Candé e seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Como vocês sabem, nessa última semana aconteceu o curso online com certificação muito além da fisiognomia. Então, por essa razão, a nossa dedicação na semana passada foi completamente ao curso. E eu queria dar os meus parabéns àqueles que conseguiram concluí-lo. Como a gente já havia informado anteriormente, as aulas do curso não ficam gravadas. Você tem que ser diligente e ter disciplina suficiente para cumprir com os seus objetivos, como esse de completar o curso. Então, dito isso, vamos começar essa semana com chave de ouro. Evidentemente, você por várias vezes já ouviu essa afirmação que o ser humano ele só usa 10% do seu cérebro. Hoje esse vídeo é para que vocês possam constatar se isso realmente está certo ou não. Em primeiro lugar, a gente tem que saber de onde foi que veio essa afirmação que o homem só usa 10% do seu cérebro. E tenham em mente o seguinte: a maior parte do que eu vou falar aqui para vocês é com base nos estudos do Dr. Bruce Lipton. Então, muito bem, de onde é que vem essa afirmação? Anos atrás, os estudos eles constataram que os neurônios eles constituem-se apenas 10% do nosso cérebro. Ora, naquela época, tinha-se a crença de que apenas os neurônios eram células funcionais. Eram células funcionais do nosso cérebro. E os outros 90% de células eram chamadas de células gliais. E na época acreditava-se que elas eram apenas células de suporte. Só que a gente tem que entender que tudo no universo, na vida, está em movimento. Assim também, logicamente, é a ciência. Então, o que era no passado pode deixar de ser hoje, como é o caso desta afirmação inicial. Então, estudos mais recentes, eles descobriram o seguinte: que essas células gliais, por exemplo, elas tanto podem inibir como ativar neurônios. Ou seja, veja que isso vai além de uma função de suporte. Só que mais do que isso, essas células gliais, além de poderem inibir ou ativar neurônios, elas também têm a capacidade de controlar não só a atividade deles, dos neurônios, como também, mas também foi descoberto que as células gliais têm a capacidade de controlar as atividades neuronais. Então, se é assim, significa dizer que nós podemos usar 100% do nosso cérebro? Claro, mas a pergunta agora é o seguinte: será que você está usando 100% do seu cérebro? É quase certo que não, principalmente quando a gente se refere aos dias de hoje. Mas existe uma maneira de você começar a estimular o seu cérebro para passar a usar 100% dele. Vejam só, vamos entender. O lado direito do nosso cérebro, ele é responsável por tudo relativo a emoção, sentimento. O lado esquerdo, ele é responsável pela parte lógica, racional. A partir dos 7 anos começa a surgir a chamada dominância cerebral. O que é isso? Os dois hemisférios, direito e esquerdo, deveriam trabalhar em harmonia, em conjunto um com o outro. Só que o surgimento da dominância cerebral faz começar a surgir algo que antes não existia. É como se o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do cérebro fossem um casal e eles começassem a brigar e cada um viver sua vida independentemente
muito embora morando na mesma casa. É isso que acontece. Então, se a gente deseja que o nosso cérebro trabalhe de forma harmônica, que só assim a gente vai conseguir usar 100% dele, existem certas atitudes e certas atividades que a gente tem que começar a tomar, a fazer, para que a gente possa atingir esse 100% dessas potencialidades que ele tem. Nós temos aqui no canal uma playlist tratando apenas de inteligência emocional. A inteligência emocional é uma disciplina que busca trazer às pessoas o conhecimento de harmonia entre hemisfério direito e hemisfério esquerdo e a redução desse fenômeno da dominância cerebral. Ou seja, é como se você começasse a trabalhar para que esse casal que está aqui dentro do seu cérebro, hemisfério direito e hemisfério esquerdo, você começasse a trabalhar para eles pararem de brigar. Quando você começa a agir dessa forma, você começa a alcançar uma coisa chamada superaprendizagem. Agora, é claro que a superaprendizagem não é o nosso único objetivo, nem com o nosso trabalho aqui no canal e nem com o vídeo. A gente está buscando muito mais do que isso. Quando você começa a tratar tudo isso que a gente está objetivando aqui, uma das consequências vai ser o quê? A melhora da sua saúde. Isso é natural. Então eu vou dar aqui para vocês 3 formas de como você pode começar a fazer retroagir essa dominância cerebral e começar a ganhar o controle para o uso dos 100% que as potencialidades do seu cérebro podem lhe proporcionar. A primeira dica, ela é justamente começar a fazer uso da prática da leitura, mas de uma maneira específica. Primeiro, não é leitura de romance, de quadrinhos, não é isso. É uma leitura que lhe ajude na sua própria evolução. Aqui no canal a gente tem uma playlist chamada Indicações de Livros. Nessa playlist, todos os livros que estão constantes nela, eles vão te ajudar nesse propósito. Se você junta a leitura, diária de livros, se você une a prática diária da leitura à prática da hora dourada, você naturalmente consegue iniciar um processo onde você vai fazer isso com os 2 hemisférios e, como eu falei ainda há pouco, é como se você parasse a briga entre esse casal, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Se você não souber o que é hora dourada, vai aqui embaixo nos comentários e diz que você gostaria de conhecer, que a gente tem o maior prazer de fazer um vídeo explicando o que é a prática da hora dourada. A segunda dica, ela diz respeito à prática das meditações guiadas. Para quem não sabe, meditação guiada é uma prática aonde você faz de uma forma específica que tem como objetivo principal baixar a sua frequência cerebral a um determinado nível com um objetivo específico. Por exemplo, se você sofre com insônia, existe uma frequência cerebral trabalhada dentro da prática da meditação guiada, aonde você, atingindo essa frequência, você começa a conseguir tratar a insônia. Assim como também existe prática de meditação guiada voltada especificamente, por exemplo, à cura da depressão. Então, através da prática da meditação guiada apropriada, você consegue atingir esse objetivo de realizar a sincronização cerebral, que é isso que a gente está tratando desde o início do vídeo.
Tem uma coisa muito simples que você pode fazer agora mesmo, que você pode alcançar resultados muito bons, excelentes. Mas veja bem, você fazer isso que eu vou te ensinar agora, que é a terceira dica, não te desobriga a buscar fazer aquilo que eu te ensinei até agora. E o que é isso? Se eu vou coçar aqui com a minha mão direita, quem está comandando a minha mão direita é o meu hemisfério esquerdo. Assim como quem controla a minha mão esquerda é o meu hemisfério direito. Vocês já devem ter percebido que eu sempre expresso a minha gratidão por você acompanhar o nosso trabalho, dizendo assim: minha profunda gratidão. O que foi que eu fiz? Eu usei a minha mão direita para tocar o meu ombro esquerdo. Quando eu fiz isso, a minha mão direita cruzou a linha central do meu corpo e foi para o lado contrário. Quando eu faço isso, eu estou promovendo a sincronização cerebral. Se eu estivesse sentado aqui com as pernas cruzadas, eu estaria fazendo isso. Quando eu cruzo uma perna sobre a outra, evidentemente a perna que está cruzando está ultrapassando essa linha central. Então, ao cruzar as pernas, eu estou promovendo uma sincronização cerebral, como eu disse. O que é que provoca a sincronização cerebral? Deixa eu perguntar para você. Todo dia de manhã, às 5 horas, eu vou praticar a hora dourada e leio o meu livro. Quando eu faço isso, várias vezes eu cruzo as minhas pernas enquanto eu estou lendo. Ora, se eu cruzo as minhas pernas enquanto eu estou lendo, e faço isso várias vezes, e cada vez que eu faço isso eu promovo uma sincronização cerebral, significa dizer que quando eu promovo essa sincronização, eu estou otimizando o meu processo de aprendizado durante a minha leitura. Existem várias ações que você pode tomar durante o seu dia a fim de promover essa sincronização. Eu estou apenas dando pequenas dicas para fazer você começar a ter insights que vão te ajudar no início da tua caminhada, que vai te levar a passar a usar 100% das tuas potencialidades cerebrais. Experimenta fazer o seguinte: você está lendo um livro, você lê uma página, quando você chega no final da página, você para e faz: poxa, não entendi. Ou então acontece com muita gente assim: você chega no final da página e diz: o que foi mesmo que eu li? Faz o seguinte: cruza as pernas e lê de novo. Observa o resultado. Eu convido você, a partir de agora, a colocar em prática o que eu falei no início, que a vida está sempre em movimento. A vida não é estática. Conhecimento não é estático. É isso que eu estou mostrando para você no momento que eu estou aqui te apresentando esse vídeo. Então, pessoal, vejam que a Bíblia ela está certa quando fala: o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Então, busquem conhecimento. Cortem as amarras que prendem vocês a paradigmas que só faz lhe atrasar. Um grande abraço, um excelente início de semana, muita saúde física, mental e emocional. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.